Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, traga a paz do pastor presidente, pastor Naldo, da missionária Vânia. Glórias a Deus, a minha esposa não veio, meus irmãos, devido à pressão dela está oscilando, está baixando devido a ela estar grávida. Esse dia eu estava lá no comércio como pagar umas contas e a pressão baixou, quase que ela desmaia no comércio. Mas o nosso Jesus é bom, Ele cuida, por isso que ela não veio, amém? Glórias a Deus. Abre aí a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Glórias a Deus, de Marcos, capítulo 5. Eu vinha sair de casa com uma mensagem na cabeça. Quando eu cheguei aqui, disse, agora, eu ia trazer lá falando sobre José, depois fiquei olhando, vou trazer falando sobre Ana, e quando foi no final, Deus me conduziu lá para Marcos capítulo 5, falando do Gadareno. Eita glória! Glória a Deus. Glórias a Deus. Lucas capítulo 5. Marcos capítulo 5. Glórias a Deus. Bem? Também tem no livro de Lucas e no livro de Mateus. Mas vou ler aqui em Marcos, nessa noite. Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. Bem? E chegaram a outra margem do mar da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeia podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões ou cadeia, as cadeias foram por ele feita em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém os podia amansar. E estava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que por Deus que não me atormente, porque lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião, e o meu nome, porque somos muito. E rogaram-lhe muitos que não enviasse para fora daquela província, e andasse ali, pastando no monte, uma grande manada de porco. E todos aqueles demônios rogaram-lhe, dizendo: manda nós para aqueles porcos, para que entramos neles. E Jesus logo lhe permitindo, saindo, aquele espírito imundo entraram nos porcos e na manada, e precipitou-se por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade do campo, que saíram muito ao ver que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tiveram a legião assentado e vestido em perfeito juízo e temeram. Amém? Sempre glorificando a Deus nesse momento, meus irmãos. É uma palavra muito forte. Jesus, meus irmãos, ele atravessando aquele mar, aquela margem, e chegando ali naquele lugar, aleluia, dos Gadarenos. Aleluia, quando Jesus ele pisa naquele território, o endemoniado, o Gadareno, ele sente a presença de Jesus naquele local. Aquele homem, meus irmãos, se encontrava ali no sepulcro, no cemitério, aleluia, no cemitério ali dentro daquelas catatumbas. Então quando ele vê ali o sobrenatural, ele corre, sai daquele local da catatumba para o encontro de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Você vê, meus irmãos, que a história desse demoniado não é nada fácil. Você vê uma pessoa que estava possessa por vários demônios. Não era um, não era dois, era vários. A Bíblia vai relatar que era mais de 2.000 demônios numa pessoa só. Então era muito.
Você vê que a população tinha um medo terrível daquele homem. Você vê que tentaram prender, mas cadeia não segurava. Ele quebrava, tentava amarrá-lo, tentava segurá-lo de todo jeito, mas não conseguia, meus irmãos. Aquele povo ali que estava perto, e aquele homem, você vê que estava no sepulcro, ali escondido, ou os demônios ficavam naquele lugar com ele. Então todo mundo ali tinha medo daquele demoniado. A Bíblia relata, ela é bem clara, que nada segurava aquele homem. Aleluia, glórias a Deus. Você vê que aquele homem, ele passava dia e noite nos montes clamando, aleluia, longe ali da sua família, porque ele não podia conviver com a sua família. Aquele homem estava separado, aleluia. E o pastor Fernando trouxe essa palavra, e eu já tinha ficado martelando, porque tem texto aqui, meus irmãos, que essa palavra, aleluia, fala comigo que eu já passei, aleluia, um pouco desse gadareno. Pastor, você passou um pouco da situação do gadareno. Eu passei, meus irmãos. Teve um tempo na minha vida, em 2011, comecei com uma depressão pouca, porque tudo só basta um começo. E o começo, meus irmãos, ele foi aumentando, foi chegando ao meio. E quando eu passei no processo de depressão, minha família correu, passei na medicação, nos médicos, ele passou ali o remédio, mas ali não se viu, meus irmãos. E ali foi agravando ali, ficando louco, e fiquei louco, fiquei possesso. Então, quando você está louco, o inimigo ele está por trás. Então, o inimigo, meus irmãos, ele entra no nosso consciente, e agora ele conduz. Você agora vira cavalo de Satanás. Satanás agora que vai lhe guiar. Você vê que o gadareno aqui passava dia e noite andando pelos montes. Eu cheguei a passar por mata, por monte, e ali uma pessoa louca, meus irmãos, vê tanta coisa, que se eu for explicar para vocês, você dizer mentira. Realmente o que eu passei, meus irmãos, foi verdade, porque a pessoa que está passando um processo vê muita coisa. Se tipo assim, eu ver um conhecido, eu não conhecia, pensava que era outra pessoa. Então ali, passando por mata, às vezes dormindo, aleluia, e também andando nesse cemitério, é uma pessoa louca. Todas as pessoas que me via ficavam com medo terrível. Onde eu passava, os povos fechando a porta, porque já imaginou uma pessoa louca? A gente não tem que confiar, meus irmãos. Você vê que aqui nem as autoridades conseguiam prender esse homem. Você vê que quando as autoridades chegavam, era um maior trabalho para mim pegar, porque não era a força, aleluia, que ia combater ali. Você vê que tentaram prender, tentaram segurar, mas não conseguia. E ali eu passando o processo, meus irmãos, às vezes algemava ali e eu reagia e conseguia pegar. E teve ali uma época que eu passei ali no Recife, e quando eu entrei ali dentro daquele canto psiquiátrico, um canto que é um internamento, um asilo, tinha bastante segurança. Os homens têm que ser fortes para segurar às vezes uma pessoa que está louca. E ali aqueles homens não conseguiram, porque estavam usando a força física, mas se fosse espiritual, realmente eles tinham conseguido. E ali aquele reboliço grande para entrar naquela clínica ali, naquele asilo, com várias pessoas dentro ali, foi trabalho, meus irmãos. E com muito tempo, com muito trabalho, eles conseguiram vencer. Aleluia, glórias a Deus. E ali aquele processo. E eu lendo essa passagem, eu disse, tem ponto aqui que eu me identifico, o que eu passei antes de conhecer Jesus. Você vê que quando Jesus bate o pé ali, naquela província, aleluia, dos Gadarenos, o Gadareno, ele viu algo sobrenatural, que foi ao encontro. Mas quando ele chega ali, meus irmãos, ele sabia, aleluia, que era o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. Você vê que não teve nenhuma pessoa que conseguiu domar aquele homem que estava possesso. Muitas pessoas ali, aleluia, olhando ali, não conseguiram segurar. Aleluia, muitas pessoas, meus irmãos, às vezes dizem, não, é frescura. A depressão, ela não é frescura, meus irmãos. A depressão, ela tem cura, se você ajudar, aleluia, procurar o canto melhor, a igreja, aleluia, levar para a oração, para que Jesus liberte, porque Deus te levantou nessa terra com autoridade. Jesus, aleluia, glórias a Deus, ensinando para os seus discípulos, ele diz, eu vou, mas vocês vão ficar aqui, vão e façam discípulo. Hoje Jesus te deu autoridade, não é no meu nome nem no teu, é no dele que expulsa, aleluia, o espírito imundo, que expulsa o demônio, que cura, aleluia, que liberta, é Jesus, meus irmãos.
Então Jesus chegando ali naquele lugar da província, aleluia, e chegando outra margem do mar da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro. Então você vê que Jesus, ele só fez descer daquele barco gadareno, ele vai ao seu encontro, aleluia, e saiu logo ao seu encontro do sepulcro. Você vê que ele estava no cemitério, aquele gadareno, aquele homem possesso, e um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada no sepulcro, aleluia. Pastor, você já ficou no cemitério? Por várias vezes, meus irmãos. Eu andava por cima daquelas catatumbas e ficava vendo coisa que os povos não imaginavam, e às vezes os povos ficavam vendo e diziam assim: "Oxe, aquele homem está doido mesmo". Então, mas não estava doido, meus irmãos, era um demônio que estava por trás. Só que o povo, sem entender o que é espiritual, e ela dizia que estava realmente doido, porque uma pessoa que está possessa, o povo vai dizer que está doido mesmo, que o povo não tem discernimento, saber se é ali doido ou é o espírito que está por trás. Aleluia, glórias a Deus. E porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões, cadeias foram feitas em pedaços. Você vê que até cadê o Satanás ou o demônio, aquele gadareno, ele quebrava, não tinha nada para segurar aquele homem. E os grilhões, migalhas, ninguém podia amansar. Você vê a luta daquela província, daqueles homens para tentar segurar esse homem. Aleluia, estava lutando, aleluia, com o espírito, mas estava pensando que era só aquele homem. Não era, meus irmãos, tinha vários, aleluia, demônios ali naquele homem. Então aquele homem ali, o gadareno, ele andava dia e noite, clamando pelos montes, aleluia, aleluia, sepulcros e feridas com pedra. Mas, e quando viu Jesus, a longe, correu e adorou. Você vê que até, meus irmãos, o inimigo tem que se prostrar para adorar o Senhor. Aleluia, aquele homem possesso, ele correu, aleluia, de longe, correu e adorou o Senhor, clamando com grande voz, disse: "O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente." Porque ele dizia: "Sai desse homem o espírito imundo." Então Jesus ali, meus irmãos, aleluia, expulsa aquele demônio, aleluia, expulsa aquela legião. E ainda Jesus ali pergunta a ele: "Qual é o teu nome?" E ele lhe respondeu, dizendo: "Legião, meu nome, porque somos muitos." Aleluia. Então tem pessoas, meus irmãos, que a gente vai encontrar na caminhada, que tem pouco demônio, tem um, tem dois, tem cinco, tem sete, mas tem um que tem muito, tem legião. Outra vez eu estava na primeira congregação lá de Poço Comprido, e estava vindo o pastor Edson lá de São Paulo, a obra missionária no Pernambuco, e teve uma jovem, meus irmãos, aleluia, que estava com uma legião de demônio. Deu trabalho, aleluia, para sair, porque eram muitos, aleluia. Então ali, o pastor ali teve que achar o cabeça, aleluia, aquele demônio ali para expulsar, porque eram vários. Aquele demônio, ele se alojava no braço, ia para o canto, ia para outro, porque eram muitos. Mas Jesus disse, aleluia: "Sai dele, espírito imundo." Aleluia, glórias a Deus. Você vê que até os demônios rogou para que não tirasse ele daquela província, que realmente não mandasse para o canto dele. Aleluia. Então Jesus ali permite que aqueles demônios fossem para aquela manada de porcos. Você vê que ali tinha pastor que apacentava porcos.